Ryggen din er klar, spaden skinner i solen, og naboene hvisker hemmelighedsfuldt. Er det på tide eller ikke? September er den vigtigste måneden for potethøsting, men hvordan ved man, når den perfekte dagen har kommet? Graver du op for tidligt, vil knoldene ikke modnes skikkeligt og lagres dårligt. Graver du for sent, kan regn eller frost ødelægge hele avlingen. I dag skal vi ikke gætte i blinde. Vi skal se på 3 soleklare tegn, som potetene selv giver dig. Efter denne videoen vil du se på køkkenhagen din med helt nye øjne, og du vil nøjagtigt vide, når det er på tide at grave op med en gang. Hele sommeren har du jobbet hardt, plantet, hybet, kæmpet mod Colorado-bælgen og ventet. Imens har potetene jobbet flittigt under jorden, samlet stivelse og øgt i størrelse. Alt dette arbejde kulminerer i et afgørende øjeblik, indhøstingen. Og en fejl her kan koste dig mesteparten af vinterforsyningene dine. Så lad os lægge spaden til side et par minutter og lære at læse tegnene, hvor fremtidige middag sender os. Então, vamos abrir a nossa lista de sprinters da horta. E o primeiro da fila, claro, é o rei do canteiro rápido, o rabanete. Este vegetal de raiz é um verdadeiro campeão de velocidade. Pense só, algumas variedades, como a famosa 18 dias, levam menos de 3 semanas da semente ao rabanete crocante e suculento na sua mesa. É mais rápido do que o tempo que você leva para sentir saudades do sol de verão. Muitos pensam que o rabanete é coisa de primavera, mas vou te contar um segredo. O plantio em agosto muitas vezes rende uma colheita ainda melhor. Primeiro, o calor escaldante já passou. É o calor intenso que torna o rabanete duro, amargo e o faz espigar, ou seja, florescer. No solo fresco de agosto, esse problema praticamente não existe. Em segundo lugar, o dia fica mais curto, e o rabanete é uma planta de dia curto. Isso só o beneficia. Nessas condições, ele direciona toda a energia para formar o tubérculo suculento e não para desenvolver folhas inúteis. Além disso, o principal inimigo do rabanete jovem, a pulga da couve, já não está tão ativa no final do verão. O que é preciso para ter sucesso? É simples, escolha variedades ultra rápidas. Além do 18 dias, o café da manhã francês ou calor são ótimas opções. Semeie as sementes superficialmente, a 1 centímetro ou 1,5 cm de profundidade. E o mais importante, mantenha o solo constantemente úmido. Um canteiro ressecado é garantia de rabanetes ocos e picantes. Imagine só, meados de setembro, e você está saboreando rabanetes fresquinhos e adocicados da sua própria horta. É uma ótima maneira de prolongar a temporada de jardinagem. Em seguida, vêm os vegetais de folha. E aqui, claro, as alfaces são as grandes estrelas. Já reparou como, no verão, com o calor intenso, a alface costuma dar trabalho? Ela fica amarga ou espiga rapidamente, lançando a flor e tornando-se completamente imprópria para consumo. É por isso que agosto e setembro são a sua época de ouro. Noites frescas e um calor diurno moderado tornam as folhas incrivelmente tenras, suculentas e doces, sem qualquer vestígio de amargor. São as condições ideais para a alface. Que variedades escolher? Opte pelas variedades de folha solta ou sem cabeça formada. Por exemplo, a Lolo Rossa, a alface folha de carvalho, ou a boa e velha Odesque Kucheriavets. Elas crescem rapidamente e a colheita pode ser feita em apenas 25 a 30 dias. Já com as variedades de cabeça, como a Iceberg, é melhor não arriscar. Elas podem não ter tempo de formar uma cabeça densa antes que o frio chegue. O grande segredo é não enterrar as sementes profundamente. Simplesmente espalhe-as sobre a superfície de um canteiro úmido e cubra-as ligeiramente com terra ou turfa. E, tal como com os rabanetes, não deixe o solo secar. E o melhor de tudo, não precisa esperar que a planta atinja o seu tamanho completo. Pode simplesmente colher as folhas exteriores à medida que precisa, e a planta continuará a crescer e a produzir novas folhas.
É uma verdadeira linha de produção verde para as suas saladas de outono. E agora, mais um super-herói da horta de outono, o espinafre. Muitos que cultivam a própria horta já tentaram plantá-lo na primavera e se decepcionaram. Mal surgem as primeiras folhas e ele já espiga, fica fibroso e perde o sabor. Essa história lhe parece familiar? Pois é, o segredo é que o espinafre, tal como o rabanete, não gosta de longos dias de sol intenso e calor. Para ele, isso é um sinal para se reproduzir, em vez de focar no crescimento das folhas. Plantar em agosto é a solução perfeita. Os dias ficam mais curtos, as noites mais frescas. Nessas condições, o espinafre se sente perfeitamente bem. Ele não se apressa em florescer, mas sim em formar uma roseta exuberante de folhas grandes, carnudas e de um verde escuro vibrante. Acredite, o espinafre de outono é completamente diferente. Ele é muito mais tenro e doce que o da primavera. Escolha variedades como Matador ou Gordofolha. Em apenas 1 mês a 1 mês e meio, você já poderá colher as primeiras folhas para saladas, smoothies ou pratos quentes. É uma verdadeira bomba de vitaminas que fortalecerá a sua imunidade no outono. Plantando espinafre em agosto, você terá uma colheita que na primavera só podia sonhar. É uma excelente forma de preencher os canteiros vazios com o máximo de proveito. E que tal a rúcula? Se gosta de verduras com personalidade, com aquele toque ligeiramente picante, de noz e mostarda, agosto é o mês perfeito para a semear. Esta erva aromática cresce a uma velocidade impressionante e, o que é melhor, o seu sabor só melhora com o tempo mais fresco. No verão, sob o sol escaldante, as folhas da rúcula podem tornar-se demasiado duras e excessivamente amargas. Já com o calor moderado de agosto e setembro, o seu picante torna-se nobre e sofisticado. Não queima, mas complementa agradavelmente os pratos. Em apenas 3, no máximo 4 semanas após a sementeira, poderá colher as primeiras folhas jovens. E o mais fantástico na rúcula é a sua capacidade de regeneração. Não precisa de arrancar a planta pela raiz. Basta cortar ou pinçar cuidadosamente as folhas exteriores, deixando o ponto de crescimento no centro, e ela continuar-lhe-á a dar folhas frescas, vez após vez, praticamente até as primeiras geadas. Imagine, rúcula fresca e aromática para pizzas, saladas ou sanduíches, diretamente da sua horta em pleno outono. É provavelmente a forma mais simples de adicionar um toque de requinte italiano à sua mesa, sem praticamente nenhum esforço. Agora, vamos aos temperos para a sua mesa. E aqui, o favorito indiscutível é o endro. Pode parecer simples, mas mesmo com ele, há os seus segredos. O endro é uma cultura que se pode e deve semear de forma contínua, durante todo o verão, e agosto, claro, não é exceção. Muitos pensam que, se semearam o endro na primavera, ele durará até ao outono. Mas não é bem assim. O endro da primavera endurece rapidamente e tende a espigar para formar sementes. Mas o que nós queremos é a folhagem tenra, jovem e aromática. É por isso que a sementeira de agosto é tão importante. Enquanto o endro da primavera já está a envelhecer, você semeia uma nova leva. Em 3 a 4 semanas, terá novamente folhagem jovem e suculenta, ideal para saladas, para conservar pepinos ou simplesmente para polvilhar nas batatinhas cozidas frescas. Para a sementeira tardia, escolha variedades arbustivas, como alligator ou buian. Estas demoram mais a espigar e produzem muito mais massa verde. As sementes de endro demoram bastante a germinar devido aos óleos essenciais na sua superfície. Para acelerar o processo, pode deixá-las de molho por alguns dias em água morna, mudando-a periodicamente. Este truque simples permitirá que obtenha a sua colheita ainda mais rapidamente. O mesmo se aplica ao coentro, ou como muitos chamam as suas sementes, o coentro em grão. Se você já tentou cultivar coentro no auge do verão, conhece bem essa dor. Mal surgem os tenros brotos, e eles quase que imediatamente começam a espigar.
Mal despontam algumas folhinhas, e já lá vem a haste floral. O resultado é que mal dá para colher as folhas e nem pensar em esperar pelas sementes. Pois bem, pode esquecer os sofrimentos do verão. Plantar coentro em agosto é exatamente o que o doutor receitou. Ele, assim como muitas outras ervas aromáticas, simplesmente não suporta o calor e os dias longos de sol. Para ele, isso é um sinal para florescer imediatamente. Já o frescor e os dias que começam a encurtar no final do verão, esse é o seu ambiente ideal. Nessas condições confortáveis, o coentro não terá pressa em se reproduzir. Em vez disso, ele concentrará todas as suas energias na formação de moitas exuberantes, bem ramificadas e incrivelmente aromáticas. As folhas ficam grandes, tenras, com aquele sabor vibrante e intenso. Você conseguirá fazer várias colheitas, garantindo coentro fresco para saladas, sopas e molhos por todo o outono. Esta é a sua verdadeira oportunidade de cultivar coentro de qualidade, sem precisar lutar contra a natureza. Não se esqueça da cebolinha. Essa é, provavelmente, a maneira mais simples e garantida de ter cebolinha fresca até o final do outono. E o melhor de tudo é que você nem precisa se preocupar com sementes. Tudo o que você vai precisar são cebolas pequenas comuns, aquelas que sobraram da sua colheita ou até mesmo as que você compra no mercado. O importante é que estejam saudáveis e firmes. Encontre um cantinho livre na sua horta ou canteiro e simplesmente espete as cebolas na terra, não muito fundo, deixando a pontinha delas quase à flor do solo. Deixe apenas alguns centímetros de distância entre elas. Em apenas algumas semanas, as folhas verdes e suculentas começarão a brotar. O clima mais fresco é ótimo para elas. As folhas não crescem tão rápido, mas ficam bem carnudas, aromáticas e não endurecem facilmente. Você pode colher puxando a cebola inteira quando precisar, ou simplesmente cortar as folhas com uma tesoura, deixando o bulbo na terra para que ele brote novamente e produza mais. É um dos métodos mais confiáveis para garantir vitaminas fresquinhas da horta, mesmo quando a estação do verão parece ter acabado. E que tal adicionarmos um toque de exotismo à nossa horta de outono? Que tal o pak choi? Se ainda não cultivou esta incrível couve asiática, agosto é o momento perfeito para começar. O pak choi, também conhecido como couve chinesa de talos, é um verdadeiro presente para quem tem uma horta. Cresce incrivelmente rápido, levando apenas 40 a 50 dias desde a sementeira até a colheita. Isto significa que, ao semeá-lo no início de agosto, terá garantidamente uma colheita em setembro. A principal vantagem do pak choi é que não forma a couve redonda a que estamos habituados. São os seus talos suculentos, crocantes e carnudos, com folhas verdes e tenras, que são consumidos. O sabor é algo entre a couve e o espinafre, mas com uma nota muito delicada e fresca. Ao contrário das suas primas de couve-repolho, o pak choi é muito menos exigente em termos de cuidados. É resistente ao frio e tolera perfeitamente a frescura do outono. Além disso, no final do verão, a atividade da pulga das couves, o principal inimigo de todas as couves, diminui significativamente. Isso significa que, muito provavelmente, nem terá de se preocupar com pragas. É simplesmente excelente em saladas, sopas e salteados rápidos na frigideira. Experimente, é muito fácil. Agora, vamos falar sobre onde plantar tudo isso. Afinal, por volta de agosto, muitos canteiros já se esvaziaram. No entanto, semear sementes diretamente num solo exausto não é a melhor estratégia. O solo precisa ser um pouco revigorado e preparado para uma segunda leva de plantios. Antes de replantar, é fundamental afofar bem o canteiro. Durante o verão, a terra compactou-se devido às regas e chuvas, e as raízes jovens precisam de ar. Use um cultivador ou uma enxada para soltar a camada superior, a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. Não é necessário cavar profundamente para não perturbar a estrutura do solo. O passo crucial é fornecer um pouco de nutrição.
Na primavera e no verão, as primeiras plantas já extraíram muitos nutrientes do solo. Para que a segunda colheita seja tão boa quanto a primeira, o solo precisa ter suas reservas repostas. A opção ideal é incorporar um pouco de composto bem decomposto ou humus de minhoca. Espalhe-o pela superfície do canteiro, na proporção de cerca de 2 litros por metro quadrado, e misture-o levemente ao solo com um ancinho. Isso dará às novas plantas o estoque inicial de energia necessário para um crescimento rápido. Não use estrume fresco. Ele pode queimar as raízes delicadas dos brotos jovens, e evite fertilizantes minerais nitrogenados. No outono, o excesso de nitrogênio é desnecessário. Ele diminui a resistência das plantas ao frio. Um pouco de composto, e seu canteiro estará novamente pronto para produzir com excelência. E agora, vamos ao ponto crucial: a rega. Não se engane pensando que, por ser agosto, o outono está logo aí. O sol ainda pode ser muito intenso e o solo secar rapidamente, especialmente nas regiões mais a sul. As jovens plântulas, que mal germinaram das sementes, são incrivelmente vulneráveis à seca. O seu minúsculo sistema radicular fica à superfície do solo, que é precisamente a parte que seca primeiro. Basta um único dia quente e sem rega para deitar a perder todo o seu trabalho. Por isso, nas primeiras 2 semanas após a sementeira, mantenha o canteiro sob vigilância constante. O solo deve estar moderadamente úmido, mas nunca encharcado. É preferível regar em pequenas quantidades, mas com frequência, talvez até diariamente, se o tempo estiver seco. Use um regador com um bico fino, ou chuveiro delicado, para não arrastar a terra e evitar danificar os rebentos mais tenros. Quando as plantas estiverem mais desenvolvidas e robustas, poderá reduzir a frequência da rega, mas deverá fazê-lo de forma mais abundante, para que a água penetre profundamente até as raízes. Lembre-se, uma rega regular e adequada em agosto é a chave para garantir metade do sucesso da sua segunda colheita. E agora, vamos falar de tubérculos com um pouco mais de atenção. Acham que já é tarde demais para eles? Pois não é. Claro, beterrabas gigantes para guardar no inverno já não vão conseguir cultivar. Mas isso nem é preciso. O nosso objetivo é obter o que chamamos de colheita jovem. São tubérculos pequenos, muito tenros e doces, do tamanho de uma bola de ping-pong ou um pouco maiores. A sua beleza está no facto de cozinharem literalmente em minutos, e o seu sabor supera em muito o das suas versões mais crescidas e fibrosas. Além disso, nesta beterraba jovem, não só a raiz é comestível, mas também as folhas suculentas e tenras, que podem ser usadas em saladas ou sopas, em vez de espinafres. Para este fim, escolham as variedades mais precoces. As Bordeaux 237, Detroit ou Pablo F1 são excelentes opções. O seu tempo de maturação, desde a germinação até a maturidade técnica, é de 60 a 80 dias. Se as semearem na primeira quinzena de agosto, terão uma colheita fantástica de tubérculos jovens e doces logo no início de outubro. É uma excelente forma de diversificar a vossa mesa de outono com vitaminas frescas. O daikon, também conhecido como rabanete japonês, é uma excelente opção para semear em agosto. Na verdade, para ele, esta é uma época até melhor do que a primavera. O segredo é que o daikon, assim como o rabanete comum, é uma cultura de dias curtos. Durante os longos dias da primavera e início do verão, ele tende a espigar rapidamente, formando uma haste floral, em vez de desenvolver um bom tubérculo. Mas quando os dias começam a encurtar, ele se sente à vontade e concentra todas as suas energias no crescimento de uma raiz grande e suculenta. Semeado em agosto, o daikon cresce muito rapidamente, em apenas 40 a 70 dias, dependendo da variedade. E o melhor de tudo é que a colheita de outono praticamente não tem o amargor que às vezes pode aparecer em outros tipos de rabanete. Os tubérculos ficam muito tenros, crocantes e com um sabor adocicado. Escolha variedades precoces e semi-precoces, como Minovase ou Sacha, que se adaptam muito bem ao nosso clima.
O daikon se conserva muito bem, permitindo que você desfrute de saladas frescas e cheias de vitaminas não só no outono, mas também no início do inverno. É uma cultura fantástica e, infelizmente, ainda pouco comum nas nossas hortas. Muitos podem se surpreender, mas sim, algumas variedades de ervilha podem ser semeadas ainda em agosto. Claro, não estamos falando de colheitas gigantescas para congelar e guardar para o inverno. Nosso objetivo é saborear vagens frescas, doces e tenras no final do outono, quando a maioria já se esqueceu desse deleite. Essa técnica funciona maravilhosamente bem, especialmente em regiões mais quentes, onde o outono costuma ser longo, mas mesmo em climas mais temperados, vale a pena arriscar. O segredo do sucesso está na escolha da variedade certa. Você precisará de variedades ultra rápidas, daquelas que levam apenas 45 a 50 dias da germinação até as primeiras vagens prontas para a colheita. Variedades como Ambrósia ou Zegalova 112 são excelentes opções. Antes de semear, é fundamental deixar as sementes de ervilha de molho em água morna por 24 horas. Isso ajuda a amolecê-las e acelera a germinação. Escolha para elas o local mais ensolarado e protegido do vento em seu jardim. E não se esqueça de providenciar suportes imediatamente para que as plantas possam se agarrar com suas gavinhas. Imagine essa pequena celebração em pleno outono. Colher uma vagem crocante e suculenta, cheia de ervilhas doces, direto do pé. É um pequeno milagre, totalmente possível de realizar com as suas próprias mãos. E agora, vamos falar sobre como podemos desafiar o tempo e prolongar a vida da nossa horta de outono. O principal inimigo das culturas tardias são, sem dúvida, as primeiras geadas. Elas podem surgir de repente e arruinar toda a colheita em apenas uma noite. Mas temos um grande aliado: a manta agrotêxtil. Uma cobertura leve feita de material não tecido, como o Spunbond ou Lutrazil, pode fazer maravilhas. Mesmo a manta agrotêxtil mais fina, com uma gramagem de 17 a 30 gramas por metro quadrado, consegue proteger as plantas de geadas até 2 ou mesmo 3 graus negativos. E isso pode proporcionar-lhe mais 2 a 3 semanas de crescimento, o que é muitas vezes decisivo para a colheita de outono. O ideal é instalar com antecedência arcos baixos de arame ou tubos de plástico sobre os canteiros. Assim, poderá, a qualquer momento, ao receber uma previsão meteorológica desfavorável, cobrir rapidamente os seus vegetais. Durante o dia, quando o sol brilha, é melhor removê-la para que as plantas recebam luz e sejam arejadas. Um pequeno túnel como este não só protege do frio, mas também cria um microclima mais favorável, acelerando o crescimento dos seus vegetais. É um pequeno esforço com um grande retorno. Além disso, outro pequeno segredo para garantir uma excelente colheita de outono sem grandes dores de cabeça é a escolha certa do local. Evite plantar culturas sucessivas em qualquer lugar. Aplique o princípio da rotação de culturas, mesmo dentro de uma única estação. A opção ideal são os canteiros que foram liberados após a colheita de batatas precoces, cebolas ou alho de inverno. E por que esses canteiros em particular? Primeiro, porque para essas culturas, muito provavelmente, você já havia aplicado uma boa dose de matéria orgânica no outono ou na primavera, e o solo ainda está bastante fértil. As novas plantas herdarão um excelente legado. Em segundo lugar, essas culturas pertencem a famílias diferentes. Por exemplo, após cebolas e alho, pode plantar sem receio qualquer tipo de folhagem, rabanetes ou beterrabas. Isso reduz o risco de acúmulo de doenças e pragas específicas de uma única família de plantas no solo. É como se você reiniciasse o canteiro, impedindo que os patógenos se estabeleçam. Dessa forma, você resolve duas tarefas de uma vez. Evita que a terra fique vazia e coberta de ervas daninhas, e ainda cria as condições mais favoráveis e saudáveis para as novas plantações. É uma utilização inteligente e eficiente de cada centímetro da sua horta. Mas e se você já colheu tudo
mas não quer ou não tem tempo para plantar algo comestível novamente, não deixe o solo nu. Esse é o maior erro. O solo exposto é um convite para as ervas daninhas e a erosão. Mas há uma solução elegante. Os adubos verdes. Adubos verdes são, como o nome sugere, fertilizantes naturais. São plantas semeadas não para a colheita, mas para melhorar e revitalizar o solo. E agosto é o momento ideal para semeá-los. O adubo verde mais popular e de crescimento rápido é a mostarda branca. Ela germina em apenas 3 dias e rapidamente desenvolve uma densa massa verde. Suas raízes arejam o solo de forma excelente, e os óleos essenciais presentes na folhagem repelem pragas como o verme-arame e suprimem o desenvolvimento de doenças, como a requeima. Outra excelente opção é a facelia. É um adubo verde versátil, que não é parente de nenhuma das principais culturas de horta, o que significa que pode ser semeada depois de qualquer coisa e antes de qualquer coisa. Ao semear adubos verdes em agosto, você lhes dará tempo para crescer antes do frio. No final do outono, eles podem ser cortados e incorporados ao solo, enriquecendo-o com matéria orgânica, ou simplesmente deixados durante o inverno como cobertura morta, que protegerá o solo do congelamento. Este é o melhor investimento na saúde do seu futuro cultivo. Agora, vamos falar de um erro muito comum, que muitos iniciantes, entusiasmados com a ideia de uma segunda colheita, costumam cometer. Não caia nessa tentação. O maior erro é plantar, em agosto, culturas que têm um ciclo de crescimento longo. Por exemplo, você não terá tempo de cultivar repolho tardio, que precisa de mais de 100 dias para formar uma cabeça densa e firme. Também não deve plantar abóboras, variedades grandes de cenoura ou tomates tardios. Essas plantas simplesmente não conseguirão amadurecer antes das primeiras geadas fortes e persistentes. Você vai gastar energia, tempo e sementes preciosas, e no fim, só terá folhas verdes ou frutos subdesenvolvidos que acabarão congelando em outubro. É um puro desperdício de recursos. Lembre-se, agosto é o mês dos sprinters, não dos maratonistas no seu jardim. Opte apenas pelas variedades e culturas que discutimos hoje. Rabanetes, folhas verdes, como alface e espinafre, beterraba de ciclo curto e daikon. Concentre-se em culturas cujo tempo de colheita não ultrapasse 60, no máximo 70 dias. Só assim seu plantio tardio terá a garantia de um resultado excelente. Seja realista, e a natureza saberá recompensá-lo. O toque final para garantir que suas plantas de agosto se sintam confortáveis e resistam aos caprichos do outono é a aplicação de cobertura morta. Muitos jardineiros usam mulch ativamente na primavera e no verão, mas por algum motivo se esquecem dele no outono. E isso é um erro. Na verdade, no outono, a cobertura morta é talvez ainda mais crucial. Durante o dia, o sol ainda pode aquecer a terra, mas à noite ela já esfria rapidamente. Essas oscilações bruscas de temperatura representam um grande estresse para o sistema radicular das plantas. Uma camada de mulch orgânico, como grama cortada e seca, palha ou folhas caídas, age como um cobertor. Ela suaviza essas variações térmicas, retendo o calor acumulado durante o dia e evitando que as raízes resfriem demais à noite. Além disso, a cobertura morta é excelente para reter a preciosa umidade no solo. Agosto frequentemente é um mês seco, e sob uma camada de mulch, o solo evapora a água muito mais lentamente, o que permite reduzir a frequência das regas. E claro, ela também inibe o crescimento de ervas daninhas, que não descansam nem mesmo no outono. Portanto, assim que suas plantas estiverem um pouco mais crescidas e fortes, não deixe de aplicar cobertura morta nas entrelinhas. Essa técnica agrícola simples tornará a vida das suas plantas muito mais confortável e as ajudará a se preparar melhor para a chegada do frio. É importante lembrar que a colheita de outono não é apenas um extra ou um complemento à de verão. Ela possui um charme e um sabor próprios e muito especiais.
Muitos horticultores experientes afirmam que os vegetais amadurecidos em temperaturas mais frescas são frequentemente mais saborosos do que os de verão. E há uma explicação científica para isso. Noites frias e um calor diurno moderado retardam os processos de respiração nas plantas. Isso faz com que os açúcares, produzidos nas folhas durante a fotossíntese, não sejam consumidos tão ativamente. Eles se acumulam nos vegetais de raiz e nas folhas. É por isso que as cenouras ou beterrabas de outono muitas vezes parecem mais doces do que as de verão. Folhas verdes como espinafre ou alface tornam-se mais crocantes, suculentas e tenras, perdendo o amargor excessivo. Até mesmo o rabanete, cultivado em temperaturas mais frescas, adquire um sabor mais suave e harmonioso. Assim, ao plantar vegetais em agosto, você não está apenas prolongando a estação. Você tem a oportunidade de desfrutar de nuances de sabor completamente novas em culturas que já conhece. É um verdadeiro presente da natureza para aqueles que não têm pressa em se despedir da horta e estão dispostos a dar-lhe uma segunda chance. E é aqui que está a grande sacada. O vegetal mais importante que você pode plantar em agosto é a sua esperança de prolongar a temporada. Entenda, não se trata apenas de rabanetes ou espinafres. É sobre quebrar o estereótipo do fim da temporada de jardinagem. Este simples passo, semear algo no final do verão, muda completamente a sua relação com a horta. Ela deixa de ser um sprint curto de primavera-verão e se transforma numa maratona completa que lhe traz prazer e produtos frescos quase até a neve chegar. Você não só obtém uma colheita adicional, como prolonga a alegria da jardinagem, recebe vitaminas frescas quando os preços nos supermercados começam a subir, e prova a si mesmo que as possibilidades do seu terreno são muito maiores do que imaginava. Então, para resumir, agosto não é o fim, mas sim uma excelente oportunidade para obter uma segunda, e até uma terceira, colheita dos seus canteiros. Culturas de folha verde de crescimento rápido, rabanetes, daikon e até ervilhas. Todos eles estão prontos para o deliciar com frescura e sabor neste outono. O mais importante é não ter medo de experimentar e agir agora mesmo. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil e inspirador para você, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder novas dicas para o seu jardim e horta. E agora, uma pergunta para você. O que planeja plantar em agosto? Ou talvez, você tenha algum vegetal secreto para plantio tardio que eu não mencionei? Escreva sobre isso nos comentários. Será muito interessante ler a sua experiência.